Mas eu não quero ser a mãe que a minha mãe foi, de ter que trabalhar tanto e não ter tempo pra família. Desde mocinha, eu sempre sonhei em ter uma família, em ser mãe e poder curtir isso, sabe? Viver isso, não só trabalho, só trabalho. Quero poder curtir as coisas leves, eu quero ter uma vida leve. Então eu tento fazer de tudo um pouquinho pra que eu possa curtir de tudo um pouco. E não me arrepender futuramente, de não ter curtido. E isso bate muito na minha cabeça. Tenho que aproveitar, né? Que as coisas voam. A mulherada normalmente quer ter a agenda cheia, quer estar cheia de coisa, quero ser a mais, quero vender mais, quero faturar mais. E acredito que isso tira o foco, né? Quando a gente começa a focar só no fazer, no resultado, no dinheiro, e tu tá com outra intenção, tu tá focando no teu bem-estar da tua família. E isso te dá um resultado financeiro muito maior do que muitas daquelas que estão na correria, fazendo como umas loucas, tem hoje, né? Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Florescer, o nosso podcast que traz histórias de mulheres empresárias que encaram desafios, que fazem suas histórias, que criam todo um universo aí para te inspirar também. Eu sou a Simone Borges. Eu sou a Vanessa Santos e nós estamos hoje no nosso episódio número 17. E olha só, já estamos no 17. Logo, logo a gente vai estar no 100, né? Temporada de verão e tá voando. E hoje nós vamos falar aqui sobre coisas que muitas vezes a gente não fala, não expõe, que é sobre família, sobre fé, sobre prioridades. Sobre maternidade, sobre empresária, como, né, administrar todo esse universo que une uma mulher, que é uma mulher que nos traz assim, um brilho pessoal muito grande, uma empresária que a gente tem o prazer aí de ter com a gente nessa segunda temporada, que é a Pamela Oliveira, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Pamela. Obrigada. E nós já vamos começar com uma pergunta impactante aqui. Eu quero que tu complete a frase rapidamente, sem pensar. Eu sou uma mulher de muita fé, que coloco Jesus na frente de qualquer coisa na minha vida. Eu sou muito mãe. Eu escuto muito dizer assim, tu é uma mãe leoa, né? Eu disse sim, os meus filhos à frente de qualquer coisa, a minha família, são muito família. Eu acho que a Pamela é exatamente isso, uma mulher que coloca Jesus na frente de tudo na vida dela e muito família. Aonde me traz felicidade é quando eu tô com a minha família, sabe? E não é só os meus filhos, meu marido, não. Ai, Pamela, tu só faz isso. Sim. Aonde eu tô feliz é quando eu tô com os meus avós, com os meus pais, com os meus irmãos, tudo é o que me traz alegria estar com eles, assim. Não é uma coisa forçada, é minha vida, sabe? E tu te sente dividida, assim, com tudo isso que tu carrega de família, de mãe, de esposa, de filha, de neta, com a empresária, tu consegue administrar? Isso é uma coisa que eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu posso ter o meu tempo de... Eu posso ser mãe, eu posso dar atenção para o meu marido, eu posso trabalhar. Em função de ter a minha loja online, me traz essa possibilidade. Então, eu sou bem realizada com o meu serviço, né, com o meu negócio em função disso, assim, que eu consigo... Que eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? A gente tem que ser um pouco de tudo. A gente não pode trabalhar demais ou só se dedicar aos filhos. A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. Então, eu sou bem realizada com o meu trabalho em função que eu posso me dedicar um pouquinho de cada coisa, assim. E para quem não conhece, né, nós estamos falando com a Pamela Imports. No caso, estamos aqui, estou vestida aqui de Pamela Imports, e ela trabalha com vestuário feminino e de uma forma online, que é uma coisa diferente, né? Tu não tem loja física. E eu entendo que essa seria, assim, hoje, claro, muitas mulheres estão usando essa maneira de trabalhar através das redes sociais. E tu consegue conciliar, até pela facilidade, né, do teu novo momento, de um filhinho menor, pequenininho aí, mas tu consegue conciliar até essa parte que também dá trabalho, né? Sim. Produção de conteúdo, fazer fotos, fazer, como é que se chama? Os provadores. Provadores. Conta um pouquinho pra gente dessa tua dinâmica aí, de como tu desenvolve essa tua rotina. Então, no momento eu tô passando por um momento no trabalho um pouco mais desacelerado. Eu tô com um bebezinho de 5 meses
E em janeiro, fevereiro, normalmente eu já trabalho um pouco menos. Eu tenho um filho de 7 anos e eu vejo que dá uma diminuída, assim, o meu foco maior, o meu, é no inverno, né? Eu trabalho com Biamara e Anselme, as marcas que fluem mais pra mim. Então eu foco mais no inverno. Então o verão eu tiro mais pra curtir o Henry, então os meus filhos, né? Até por E causa das férias, né? e aí eu tento manter uma rotina bem organizada. Ah, Pamela, até meio-dia eu tô em casa postando, organizando a minha casa, organizando os meus filhos, deixo tudo prontinho pra tarde, deixo os pedidos das clientes tudo separado pra tarde sair só pras entregas, já faço as voltas na rua. Eu acho que tudo é uma questão de organização, assim, se eu não tiver organizada, as coisas não fluem, né? Então eu acho que isso conta bastante, assim. E eu acho que o diferencial da loja online, assim, e dessa questão de que eu acho que é o meu público maior gosta, é a questão de eu já conhecer, a maioria das minhas clientes eu já tenho aquele contato, já conheço, já sei o gosto daquela cliente, eu vou separar aqueles looks, ó, eu comprei, pensei em ti, e chegar lá, elas podem provar no conforto da casa delas, né, com o sapato que elas já têm, e conseguem encaixar uma peça com outra peça que elas já têm, e isso eu acho que é o diferencial da sacoleira, que nem a gente diz, né? De levar a sacola até a casa das clientes, elas poderem provar, assim, o conforto das casas. Eu acho que é o diferencial, assim, do meu trabalho hoje, é esse. E é admirável como tu consegue fazer isso de uma forma leve, né? Que é o que eu sempre trago aqui, da gente poder trabalhar, poder ter o nosso serviço, poder ter a nossa vida leve. Porque a gente quer estar trabalhando, mas tu tá com um filho pequeno, tu tem outro filho, tu tem teu marido, tudo isso, mas tu consegue te organizar na tua rotina, como tu falou. Tu tem um espaço para ti, tu tem um espaço para os filhos, tu tem um espaço para a empresa. Sim. E dentro disso tudo, tu conseguiu ajustar para que ficasse bom para ti e para tua família, né? Exatamente. Que nem eu tinha dito antes, eu tento me organizar e eu tento fazer de tudo um pouquinho, assim. Eu não é, de repente, eu nunca vou ser a loja que mais vende em Capão, porque eu não consigo só me focar naquilo ali. Eu tenho que ter o meu tempo para mim, né, do meu autocuidado, eu tenho que tirar um tempo assim, ó, deu por hoje, larguei meu celular, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do meu marido, então eu acho que a minha vida é um equilíbrio, assim, eu vivo hoje exatamente o que eu sempre quis. Eu venho de, por exemplo, a minha mãe trabalhou na saúde a vida inteira. E eu sempre sonhei em ter a minha casa, ter a minha família, e eu pensava, eu não quero, não por mal, né? Mas eu não quero ter a vida, ser a mãe que a minha mãe foi, de ter que trabalhar tanto e não ter tempo para a família. Poder almoçar todos os dias, sentar para almoçar com os meus filhos e com meu marido todos os dias, isso para mim, eu já venho já desde mocinho, eu sempre sonhei em ter uma família, em ser mãe, isso sempre foi um sonho meu. E poder curtir isso, sabe? Viver isso, não as coisas e, só trabalho, não. Esse hoje não é o meu sonho, assim, eu quero poder curtir as coisas leve, eu quero ter uma vida leve, sabe? Então eu tento fazer de tudo um pouquinho para que eu possa curtir de tudo um pouco, assim. E não me arrepender futuramente, de não ter curtido. E isso bate muito na minha cabeça, assim, não. Tenho que aproveitar, né? Porque as coisas voam e... A mulherada normalmente quer ter a agenda cheia, quer estar cheia de coisa, quero ser a mais, quero vender mais, quero faturar mais. E acredito que isso tira o foco, né? Quando a gente começa a focar só no fazer, no resultado, no dinheiro, e tu tá com outra intenção, tu tá focando no teu bem-estar da tua família. E isso te dá um resultado financeiro muito maior do que muitas daquelas que estão na correria, fazendo como umas loucas, tem hoje, né? Tu sabe que eu fico às vezes me cobrando assim, de repente eu tinha que trabalhar um pouco mais, né? Me puxar um pouco mais. Mas depois eu escuto, assim, experiências de outras e diz assim, Pamela, mas é bom, eu vejo o quanto tu se empenha com a tua família, o quanto tu se empenha com teus filhos, e isso é muito bom. Às vezes a gente se perde no meio do caminho, sabe? E eu vejo assim, não, mas não é isso que eu quero. Então eu não posso me cobrar e de repente não ser a loja que mais vende em Capão. E isso foi uma coisa que eu ficava pensando, eu tô indo lá apresentar meu trabalho, mas eu não sou uma loja que mais vende em Capão, ou uma das que mais vende, ou das mais conhecidas. Mas eu acho que cada pessoa tem a sua importância, né? O seu valor. E eu acho que eu posso trazer essa minha experiência e ser um exemplo para outras pessoas, né? Eu entendo como tu colocou assim, tu prioriza
o teu bem-estar, o teu conforto. E, na verdade, aquilo que te faz bem. A gente traz muito isso, né, dentro dos nossos conteúdos aí. Quem está acompanhando o nosso programa está vendo que muitos conhecimentos trazem também nesse formato, só que tu trouxe, assim, o conforto de estar leve, tendo a tua prioridade, tendo uma sobrecarga de um filho pequeno, que a gente sabe que não é fácil, né, um bebê exige muito mais da gente, né, enquanto principalmente nos primeiros aninhos, né, a gente se sente muito mais presa e o teu movimento é sair, né, de alguma forma, que muito diz, tu faz as entregas nesse movimento de rua, né, tu sai e o bebê já tá no ponto, já tá sendo o teu parceiro, como eu já vi, como já recebi muita entrega da Pamela. No nosso evento, ela veio e trouxe veio com o bebê, com o filho, né? E eles já estão acostumados, apesar de ser meninos, eles já estão bem super acostumados com esse ambiente. E que eu acho, assim, inspirador, assim, para as mulheres que hoje, por exemplo, queiram vir a empreender dentro de um ramo de vestuário, enfim, e enfrentam, assim, aquela barreira de, mãe, como é que eu vou sair de casa? Como eu vou lidar com a minha rotina? Eu gosto de fazer a refeição dos meus filhos. Eu confesso que eu me identifico também um pouco contigo, porque eu também faço isso no meu dia a dia. Eu priorizo a refeição da minha casa. Eu acho interessante eu fazer o alimento, eu gosto daquela rotina, isso me faz bem. Eu não vejo como uma obrigação, eu só vejo, assim, muitas vezes saber o que fazer, isso incomoda. Muitas vezes é o cardápio, não é nem o trabalho, é mais o cardápio do dia a dia. Mas eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar. A gente tem coisas que no dia a dia que parecem para outras pessoas uma coisa pesada, uma rotina, né? Ai, não gosto. Mas para mim não, eu super me sinto bem fazendo minha comida, pensando numa coisa gostosa para fazer, mesmo que isso exija um dia a dia. E no caso para ti também, a gente sente isso, a tua energia, de quanto é confortável. Mas claro, tem a questão dos desafios que obviamente devem ocorrer, né? Principalmente quando tu faz. Aí eu te pergunto como tu faz as compras, né? Que tu vai viajar. Como é que funciona? Conta aí para nós um pouquinho também dessa rotina aí. Tudo é uma questão de organização, assim, eu tenho que pensar, eu não consigo, eu vou viajar amanhã. Não, eu tenho que, ao menos uma semana antes, ver com quem eu vou deixar o Henry, de 7 anos. O meu marido é muito parceiro, assim, em relação à escola, lá, já deixa tudo organizado, ele leva, ele faz, ele me ajuda bastante em relação a isso, a gente se ajuda muito. Mas hoje, com um bebê de 5 meses, é mais difícil, são 2 filhos, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa que eu combino com ela, assim, tu pode ficar hoje, então eu tenho que entrar em contato com ela antes, tu pode ficar com o Bento, pra mim, eu vou sair tal hora, eu vou chegar tal hora, então tudo, né? E então eu vou, faço as minhas compras, volto e no outro dia eu tenho o Bento, tenho as peças para cadastrar, eu tenho os clientes aguardando as encomendas e a gente se vira nos 30 cobranças e contas e toda aquela coisa, mas vai fluindo, as coisas vão acontecendo, assim. Mas o viajar para mim é outra coisa no meu trabalho que é bem satisfatório, assim. Porque eu tenho as amigas de viagens, né? É uma diversão, a gente vai lá, a gente escolhe, que é tão prazeroso. No inverno, então, eu sou apaixonada por casaco, pelos tricôs, gente, é um prazer tão... Aí a gente sai na madrugada, normalmente, né? E aí passa o dia, volta, a noite. Aquele dia, assim, pra mim, eu saio um pouco da minha rotina, né, dos filhos, da casa, dou risada com os meus amigos, troco experiências, né, com as colegas e tal, e é bem gostoso. E depois, gente, outro prazer que me dá, assim, é eu pegar a peça, assim, lá comprando, assim, lembrei da fulana, e depois tu olhar ela, sabe, com aquela peça, isso é... Tu olhar as clientes se amando com aquelas peças que tu escolheu a dedo, isso é muito prazeroso. Eu realmente sou apaixonada no meu trabalho, assim. E eu quero que vocês que estão assistindo aqui peguem essa mensagem para vocês, senhoras, porque é possível, viu? Ela tem um filho pequeno, ela tem um outro filho que também ainda ocupa bastante tempo pela idade, né? E mesmo assim, ela se prioriza, ela se cuida, ela cuida da empresa, ela cuida da família. E sim, é possível. Eu trago o termo aqui mulher inteira, porque a gente pode ser essa mulher. A gente pode ser a mulher que cuida lá da família, que faz a comida que é gostoso de fazer, que cuida do bebê, mas que sai sem a culpa. Porque muitas mulheres dão a desculpa. Eu tenho filho, não consigo. Eu tenho a casa, não consigo. Ou ao contrário, eu tenho empresa, eu não posso dar conta da minha casa.
Aí eu deixo meu marido, eu deixo a minha casa, eu deixo meus filhos. E tem muito essa divisão, ou isso ou aquilo. Para ser uma mulher inteira, como eu uso esse termo aqui, é muito difícil a gente ouvir isso, né, Simone? E Com certeza. é muito agradável ouvir essa tua fala falando assim, que tu consegue sim se divertir com as tuas amigas tendo um filho pequeno em casa. E ele tá bem cuidado. Tu não deixou ele lá descuidado, não. Tu te organizou antes, organizou tudo, deixou ele e foi em paz aproveitar também. Isso é muito maravilhoso. Parabéns. Obrigada. É incrível. A gente precisa ter, né, um autocuidado. Não adianta, a gente tem que ter um momento pra gente, né? A gente tem que estar bem pra gente poder cuidar das pessoas que a gente gosta. Então, até mesmo às vezes a gente deixa de se cuidar por causa dos filhos, fazer uma unha, escovar o cabelo. Isso faz tão bem pra gente, né, pra nós mulheres. Então, eu digo assim, eu vou lá fazer minha unha, passo o trabalho, tem que a gente fica assim, a gente não quer incomodar, mas normalmente já é pessoas que entendem, né, que já estão comigo há algum tempo e sempre dá certo, né? Vai demorar um pouquinho mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas dá certo, não deixa de se cuidar. Eu acho que isso faz parte da cabeça, a gente tem que cuidar do físico, a gente tem que cuidar do psíquico, que nem a gente fala, né? A gente tem que cuidar de tudo um pouco, não adianta, senão a gente se cuida de um lado, esquece do outro e a gente não vai estar bem. A gente tem que se cuidar para poder cuidar das pessoas que a gente gosta também. É uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha tu poder fazer tudo isso e não te tirar alguma coisa de ti. Eu não vou tirar a parte de que eu quero ter uma empresa porque eu tô com um filho pequeno e não vou botar culpa na criança, porque muitas vezes até acontece isso. Eu não faço porque eu tenho um filho pequeno, aí tu já tá jogando a culpa na criança. E tu tá conseguindo administrar isso de uma forma muito harmônica. E o quanto a tua fé te ajuda nisso? Olha, tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço, eu coloco a fé assim, em primeiro lugar. Nos meus negócios, por exemplo. Todos os dias antes de dormir, eu digo, Jesus, eu entrego meu trabalho, eu entrego minha família, eu entrego meus filhos, faça o que o Senhor achar melhor. Eu tenho muita fé em Jesus, em Nossa Senhora. Quantas vezes já me vi desesperada? Agora, com recém-nascido, eu não consegui trabalhar naquele mesmo ritmo que eu tinha, todos os cheques e os boletos para pagar. Gente, é só Deus que explica, sabe? As coisas vão fluindo, eu vou pedindo aquilo com muita fé e as coisas vão surgindo, as coisas vão se encaixando. Até às vezes eu tenho um grupo dessas minhas amigas que viajam comigo e a gente às vezes tá ali no grupo e elas mandam: eu não sei o que eu vou fazer esse mês. Eu tô cheia de boleto, eu tô cheia de cheque, eu não sei pra onde eu corro. Gente, entrega nas mãos de Deus que Deus vai ajudar. Eu acho que assim, a tristeza não é de Deus. Não é de Deus, né? E se a gente tá triste, reza. Se a gente tá feliz, cante. O canto, a gente reza 2 vezes. E as coisas vão fluindo, gente, vai acontecendo, sabe? E o poder da oração tá tudo. Todos os dias eu entrego a minha família para Jesus, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus negócios. Até uma vez eu escutei uma frase, esses dias eu até postei ela. Eu já me considero uma mulher de sucesso porque quando a gente tem um negócio, que a gente tem tempo para fazer algo que a gente gosta, né? A gente poder almoçar todos os dias com a nossa família, a gente poder, isso já é um negócio de sucesso. Então é isso que me sustenta, assim, sabe? Porque, claro, a gente não dá conta de tudo sempre, né? A gente não é perfeito em tudo, a gente vai pecar de um lado, vai pecar do outro, mas a gente tem que ter aquela consciência, voltar e dizer, não, onde eu tô errando? Por muito tempo eu não estava cuidando de mim. Agora que meu filho, quando estava com 2 meses, eu disse, em função de um exercício físico, né? Que por muito tempo eu parei, eu disse, não, eu preciso pela minha cabeça. Aí ele com 2 meses eu voltei e disse, não, eu tô pronta para voltar. Eu preciso disso, eu preciso estar bem. Então eu voltei assim e eu vejo o quanto isso, fazer uma unha, fazer uma escova no cabelo, comprar uma roupa nova, gente, isso é muito prazeroso, a mulher precisa disso. Claro que tu não pode ser uma mulher compulsiva, é só comprar roupa e deixar a tua cabeça, o teu psicológico, não fazer uma terapia porque não tem dinheiro, né? E só gastar com roupa, tu não vai ser feliz com isso, claro que não. Mas eu acho que a gente precisa ter esse autocuidado, né? E se permitir, né? Fazer aquilo que tá ressoando no teu coração. Acho que tu trouxe bastante, assim, tu pontuou a tua fé como o teu suporte, né? Na verdade, a tua fonte de nutrição, para trazer toda essa força e toda essa visão que tu tem hoje da vida, uma visão muito madura, é óbvio que
Tu é uma mulher nova, né? Tu é uma menina. 30 anos. 30 aninhos. Mas, então, eu acredito que isso só pode vir a inspirar as pessoas, né? Me inspira também, porque a gente entende que hoje essa geração que está aí, hoje uma menina de 30 anos me trazendo tudo isso, quem sabe, quisera eu ter esse conhecimento na minha época, né? Porque eu sou da época que nasce um filho, nasce uma culpa. E aí, tu lidar com a culpa de ter que dar conta, né, de casa, de querer empreender ou de querer fazer alguma coisa que eu gostasse, ou precisando de grana, precisando trabalhar, e aí vem aquelas cobranças aí, como vou trabalhar, como é que eu vou deixar meu filho? Aí as pessoas, aí a minha geração vai lá e me cutuca no sentido assim, mas como que tu vai sair trabalhar para deixar o teu filho com alguém para cuidar? Eu vivi essa geração e eu gosto de trazer a minha experiência porque tem mulheres que eu sei que estão lá assim, mas a minha vida foi diferente. Claro, hoje a gente fala, tem vários facilitadores na nossa realidade atual da mulher, mas a gente viveu essa culpa. E hoje ver, ou escutar no teu relato, né, entender o quanto tu faz a tua vida leve com tudo isso, é extremamente vitorioso para nós mulheres. A gente entende que hoje tem muita mulher que está fazendo isso graças a Deus, né? Então, buscando se entender, né? Como tu sempre traz no conhecimento que a Vanessa compartilha aqui com a gente, ser inteira, ser leve, sem correria, se permitir. Então, é sobre isso que a gente... É gratificante para mim ouvir esse relato e saber que existe realmente uma possibilidade aí, na tua idade, de fazer essa caminhada diferente. Porque realmente tem mulheres aí que hoje estão aí balançando a cabecinha, estão escutando, comigo também foi assim, foi pegado. As lojas online hoje, o online eu acho que salvou muito, né, a vida das mulheres, assim, eles veio pra salvar, assim, porque a gente pode trabalhar em casa, né, quantas pessoas estão trabalhando em casa hoje, isso está facilitando muito, né, que antigamente não tinha isso, a pessoa era obrigada a sair para trabalhar, e aí tu não tinha o tempo pra... Então a gente tem que dar graças a Deus mesmo, porque hoje em dia facilitou muito. Essa realidade que até a própria pandemia, né, também trouxe muito, enfatizou muito o online, o que valorizou até o trabalho, porque a gente acabou trazendo essa realidade cada vez mais. E entendo também que isso, trazendo essa, como tu diz, a cumplicidade da prosperidade, que tu também está contribuindo para a tua família. Eu acho que essa questão do prover também, né, do teu jeito, da tua maneira, é gratificante, né? Sim. E algo que é bem importante também, que a gente traga aqui, hoje a gente tem um grupo de mulheres, tanto no podcast quanto nos movimentos que a gente tem aqui, de mulheres que já têm o seu serviço, a sua empresa, a gente fala aqui com empresárias, né? Mas muitas ainda estão lá na CLT, saindo às 6, 7 da manhã, passando o dia fora e voltando às 6, ainda algumas demoram para chegar em casa. Ainda existe muito isso aí. Aqui, hoje, a gente mora em Capão da Canoa, que é o litoral. A maioria das mulheres tem as suas empresas. Mas muitas, tendo as suas empresas, precisam estar nas empresas. Ainda quando tem loja física, precisa abrir a loja e fechar a loja. Muitos outros negócios também. Mas o online veio, eu acredito que muito para ajudar a vida da mulher mesmo. Para que a gente pudesse fazer uma escolha. É uma escolha minha ter um negócio físico, mas o da outra é ter um negócio online. E o negócio online, eu atendo online, todos os meus atendimentos são online. Eu comecei no online, nunca tive espaço presencial para meus atendimentos e deu sempre muito certo. Muitas pessoas me perguntaram, tu não perdeu o cliente porque queria o presencial? Não, eu nunca perdi, porque quem chegou em mim fazia o online e gostava. Quem queria o presencial e quem faz presencial. E essa realidade do online, para mim, é muito gostosa. Porque eu consigo trabalhar de casa, ter a minha organização, estudar, sair, passear, organizar minha agenda para um dia poder ir em algum lugar e não estar ali. E isso é muito leve. Muitas ainda não conseguiram entender. Aqui entre a gente, sim, nós já entendemos, ok. Mas muitas que ainda estão aí assistindo e vendo, que talvez ainda pensem em fazer uma transição de carreira. Eu trabalho de CLT e já fiz um curso de alguma coisa e queria empreender, mas não sei como. Busquem isso, né? Deixar uma mensagem assim de que busquem isso porque é possível. Veja que ela é uma mulher nova, com filhos, e está conseguindo fazer. E eu sempre tenho aquela base assim, se ela consegue, eu também consigo.
Se ela fez, eu também posso fazer. E se não sabe como, procura quem já fez. Ande com quem já fez, com quem tá nesse movimento, para que possa colocar isso na vida, né? Exatamente, nossa, esse papo assim está inspirador. Eu tô, assim, é leve, é muito leve. Mas agora a gente tem que fazer uma pausa e agradecer a quem viabilizou esse momento aqui, esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo, que são as nossas patrocinadoras. Então vamos lá agradecer então a Aline Brito, arquiteta e urbanista, Vanessa Cabral, cirurgião dentista, Paula Benetti, psicanalista clínica, Pamela Oliveira Importes, que está aqui no vestuário feminino, Lidiane Martins, empresária da Rede Polo, Carolina Rolim, consultora de imagem, Gabi Bragamonte, cabeleireira, Juliana Correia, também do vestuário feminino, Patrícia Cadini, especialista em negócios locais, Bibiana, terapeuta integrativa, Chefe Isaac, também querido e premiado aí, nosso patrocinador. E temos os nossos apoios também, as nossas apoiadoras maravilhosas aqui. Daniele Varela, fisiopélvica, Evanise, do Tacarão do Óleo, Thiago Valim, também temos ele, né? TM, Construção e Reforma, Priscila, personal de negócio, Mariana, esteticista, Alessandra da Saboaria, Essência da Terra, a Ângela da Floricultura Lotus, a Sabrina, videomaker, Raquel, do Salão Beauty Hair, a Laura Matias, maquiadora, a agência da Alpiaz, aqui captando as nossas imagens maravilhosas, Andressa Abreu, retratista, Aurora Cafeteria, MS Mídia, comunicação visual e a Ocres Cor, que nos recebe aqui. E voltando agora, então, para a reta final dessa conversa, né? Eu quero que tu fale um pouquinho mais, assim, para quem está assistindo aqui a gente, assim, sobre essa harmonia entre viver como esposa, como mãe e como empresária. Fala um pouquinho mais dessa tua organização para que as pessoas entendam mais como tu consegue fazer isso. Então, como eu tinha dito, eu acho que é uma questão bem de organização, assim, eu tiro de manhã até meio-dia, assim, eu tenho que postar as minhas no Instagram, né, para ver, separar os meus pedidos, o que cada cliente vai pedir, já vou deixando as sacolinhas separadas, eu vou deixar o meu almoço já semi-pronto, para não dar aquela correria do meio-dia, que a gente sabe que, né, filho para a escola. Pela manhã já aproveito para tomar um café com o Henry, né? Tem esse tempo com ele, o Henry vai para a escola à tarde. A gente, aquela função de tema de casa, a gente deixa tudo organizado. Quando eu vou sair depois do almoço, deixo a minha cozinha limpa, que eu sou ainda chata com essas coisas de organização de casa. Aí eu já saio pronta para atender as minhas clientes, levo, busco, já faço as minhas voltas na rua, à tardinha volto, pego meu filho na escola, vou para casa e a rotina que a gente sabe, né, de sempre, banho, janta, e ali vai curtir uma televisão com o marido, com os filhos, aquele momento, e é todos os dias, essa rotina, assim, quando vou viajar, preciso desses dias, que daí é um dia que eu tenho que ter mais organização, de como é que, com quem o Henry vai ficar até o horário, até tal hora, quem vai dar comida, mas graças a Deus meu marido é muito parceiro comigo quanto a isso, ele me entende meu trabalho, eu entendo dele e a gente se encaixa muito bem. E eu tenho apenas 30 anos, mas eu acho que com essa visão, eu me vejo assim, uma mulher que sempre foi muito madura, eu me via com 15 anos uma mulher madura. A gente tem 13 anos de diferença e a gente não consegue sentir essa diferença no nosso dia a dia, porque eu acho que eu sempre amadureci muito cedo, eu acho, sabe? Sempre tive essa... E às vezes a gente fica se perguntando assim, nossa, como é que... Mas a gente se encaixa muito bem, eu acho. Não sei se de repente pela minha experiência, como eu disse, eu tenho uma mãe que trabalhou, tinha uma época que minha mãe trabalhava em 3 empregos. E eu e os meus irmãos, a gente ficava em casa, um ajudando o outro, então eu tive uma responsabilidade dentro da casa da minha mãe muito cedo. Então eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer uma comida, e isso aí acho que me ajudou muito. Eu entendo que hoje tu tem essa organização, mas óbvio que tu teve momentos desafiadores também, né? Que tu teve que usar. Eu acho que essa parte da tua fé veio mais forte, né? Principalmente no exemplo da tua mãe, que fez uma superação. Eu sei, até porque eu acompanhei também esse processo junto com ela. E eu sei que, como tu diz assim, eu acho que tu entendeu que o trabalhar demais
o se dedicar demais, ele tem um preço, né? Hoje, para a mulher, a gente falou isso, vem falando muito sobre isso, sobre quantas mulheres se superam querendo dar na questão de trabalho e deixam de lado um pouquinho do ser, né? Do se cuidar e acabam meio que também somatizando muita coisa. Estou explicando o contexto, mas eu sei que é desafiador e eu acho que esses exemplos também te trouxe, né? Um aprendizado. Sim, então, até foi um momento que mais uma vez eu agradeci por ter essa flexibilidade no meu trabalho, que como a minha mãe trabalhou muito, a gente não tinha, eu sentia essa falta de poder sentar todos os dias e almoçar com a minha mãe. E aí a minha mãe teve que fazer um tratamento por câncer de mama e eu acompanhei ela em tudo, em Porto Alegre, quimioterapia, cirurgia. Quando a minha mãe fez, eu fiquei em casa cuidando da minha mãe, a gente saía de madrugada, passava o dia todo em Porto Alegre e eu só agradecia a Deus por aquele momento, por poder curtir ela. Em nenhum momento assim eu pensei, eu vou perder minha mãe vai morrer. Isso eu acho que era a minha fé que me sustentava. Eu tirava o bom daquilo ali, sabe? Eu disse assim, pelo menos eu tô curtindo a minha mãe tá dentro da minha casa, tô podendo curtir ela. E aí eu só agradecia mais pelo meu trabalho e essas coisas assim. Eu gosto de ser muito positiva e eu gosto de ajudar as pessoas, sabe? Tipo, ai, minha irmã precisa que eu fique com a minha afilhada porque trabalha fora e não, a menina ficou doente. Eu gosto de ser, fugiu a palavra? Prestativa, exatamente. Eu gosto, isso me dá prazer. Então é outra coisa que se encaixa no meu trabalho e a gente vai tirando o lado bom das coisas, né? Então, todo mundo me perguntava assim, Pamela, tu não tá com medo? As pessoas vinham apavoradas, assim. Eu disse, não, tenho certeza que a minha mãe vai passar bem, vai dar tudo certo. A gente só tá podendo se curtir um pouquinho mais e que bom que eu podia estar ali para cuidar dela. E ela sempre me agradecia, filha, desculpa por eu estar te atrapalhando. Eu disse, não, a gente tá se curtindo, vai dar tudo certo e a gente vai sair dessa junto, assim. Foi muito bom. E como que tu faz para te ter essa presença nesse momento? Tu estava presente com a tua mãe, sem se culpar que daí tu tá deixando o teu negócio um pouquinho de lado ali. Porque eu sempre falo isso assim, né? Nós não precisamos estar 100% em tudo. Hoje eu preciso cuidar da minha mãe, amanhã eu cuido do meu negócio, depois de amanhã eu cuido da minha família, depois eu vejo lá, volto para mim de novo. Então a gente não precisa estar se cobrando com essa culpa de estar sempre 100% em tudo, porque não existe isso, né? Como que tu trabalha isso pra ti, pra não trazer essa culpa, pra controlar tudo isso sem te permitir? Claro, chegava um momento que me batia preocupação, disse, precisava estar trabalhando hoje. Eu preciso, não preciso bater a minha meta, eu tenho contas para pagar. A gente tem essa preocupação, claro. Só que não sei se a minha fé me sustenta tanto que as coisas eu vou pedindo, Deus vai agindo na minha vida, as coisas. Claro que eu passo aperto, né? Óbvio, todo mundo passa, a vida de ninguém é perfeita, mas as coisas vão se encaixando de uma maneira que só Deus explica, assim. Eu tinha que me organizar, como tudo, né? Tipo, hoje eu tô em Porto Alegre com a minha mãe, amanhã eu vou ter que fazer um provador para no outro dia eu fazer minhas entregas, para ir assim, a gente foi indo, as coisas foram fluindo. A rede de apoio também funciona bastante, né? No caso, assim, a gente sabe que as mulheres hoje podendo ter um apoio, né, familiar, enfim, faz toda a diferença. Ainda mais um momento mais crítico aí, né, de toda a família. E eu entendo também que tu, com essa tua fé, tu conseguiu também compartilhar com o restante da família, né? Trazer essa segurança. Sim, a minha avó, eu vim de uma família muito religiosa. E a minha avó tinha tanto medo de perder aquela filha, Eu disse, vó, mas tu é uma pessoa de tanta fé. Em nenhum momento me passou esse medo, assim, de perder a minha mãe, sabe? Eu disse, não, vó, a gente não vai perder ela. Eu disse, te acalma, vai dar tudo certo. Mas é mãe, né, gente? Quem é que quer ver uma filha passando trabalho? A gente via, quando a minha mãe fez quimioterapia, foi o momento que ela se teve mais debilitada. Eu tinha que dar banho na minha mãe, que minha mãe não tinha força para tomar banho. E eu disse, não, é só o momento que a gente tá passando, é só uma fase, vai dar tudo certo. Então, além da minha fé, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu acho que aquilo ali a gente tentava. Por muitas vezes eu falava pra minha avó não acreditava. Eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo, vocês não querem me contar. Eu disse, não, vó, tá dando tudo certo, vai dar certo. Mas é preocupação de mãe, não adianta, né? Faz parte. Sim, eu venho de uma geração que é bem isso, né? A gente fica assim, ver um filho passar trabalho é o tipo da coisa que a gente não quer. Eu super entendo a tua avó, e ainda mais que você, e essa força, eu acho que também vem um pouco dela, né?
que tu Com herdou. certeza. A minha família a gente diz que as mulheres que são já vem da minha avó, assim, aquela coisa da mulher que toma frente, uma mulher meio macho, né? A gente diz, né? Já quer fazer algo que nem precisava, a gente pode ser. E essa força vem da minha avó e passou pra minha mãe, que passou pra mim, é de geração, assim. As mulheres mais empoderadas, eu acho. Mas tu conseguiu usar essa força de uma maneira muito linda, né? Porque tu não tá fazendo a força como elas faziam. De querer lutar, brigar, fazer, provar, ter que dar conta de tudo. Tu tá usando essa força de uma outra maneira. Uma força de harmonizar a tua vida, com a tua família, com a tua fé. Essa força é muito diferente. Todas nós, mulheres, temos uma força muito grande dentro da gente. Só que tem umas que escolhem usar essa força realmente como se fosse vestir aquela armadura e sair pra luta, né? Tem que vencer a batalha de hoje. Mais uma batalha hoje, mais uma batalha hoje. E tu vem trazendo, não, cada dia, como tu falou, com gratidão, com fé, com um pensamento positivo. E isso não é o que resolve a vida, não é o pensar positivo que vai resolver a tua vida, mas é todo o conjunto. Tu é uma mulher boa, de fé, que faz as coisas boas, que prioriza a tua família e isso vai te dar todos os outros resultados. E essa é a tua força. Essa é a tua luta. E não a luta de ter que sair mostrando, provando lá fora. Mas sim mostrando o teu resultado pra ti mesma, né? E eu acho que tudo a gente tem que ver o lado bom, assim. Eu tento ver o lado bom de tudo, sabe? Momentos ruins vão acontecer na vida da gente, na vida de todo mundo. Só que isso vai passar, a gente tem que entender. Assim como a gente tem que aproveitar os momentos bons também. Tá tudo muito bom. Uma hora vai vir a gente chega a dar que tá tudo muito bom. Aproveita esse momento bom, vai vir a fase ruim, a gente vai passar dessa fase ruim, né? E faz parte da vida de todo mundo. E eu acho que se a gente ficasse minimizando ou tem aqueles pensamentos negativos, eu acho que a palavra tem muito poder, né? Quanto mais coisas ruins, eu falo muito disso dentro da minha casa, até o meu filho, ai mãe, que coisa ruim, que coisa chata, desse filho, isso vai trair coisa ruim pra ti. E a mamãe não quer que tu faça isso dentro da nossa casa, me quer. Então eu acho que o pensamento, as palavras, a gente tem muita força e a gente tem que ser positiva, a gente tem que ter gratidão por tudo. Até pra gente ver como a gente é uma influência para nossa família. Domingo, o Bento foi batizado, e aí o Henry, a gente se ajeitando pra dormir, o Bento estava no meio da cama e o Henry levantou as mãozinhas assim e disse, mãe, vamos fazer uma oração pro mano, pedir mais proteção para ele e tal. E eu disse, meu Deus, a gente é exemplo tanto de coisa boa quanto de coisa ruim, né? Então, eu disse, filho, vamos sim. E o meu marido, filho, a gente já rezou, a gente acabou de sair da igreja. Eu disse, não, filho, vamos rezar. Aí a gente sempre combina, a mamãe vai falar tudo que a mãe quer pedir e vai agradecer. E ele fez a mesma coisa, ele começava. Papai do céu, muito obrigada por mandar esse maninho que tanto pedi a Deus. Obrigada pela comida que tem todos os dias na minha mesa. Obrigada pela nossa cama. É isso que a gente tem que... É isso que eu quero trazer para meus filhos, sabe? É isso que eu quero. E aí eu pedia, Senhor, que os meus filhos caminhem num caminho bom, que sejam pessoas de fé. E ele repetia, Senhor, por favor, que eu seja um homem bom. E isso é gratificante demais para mim, sabe? É o que eu quero para minha vida, assim, criar dois grandes homens, assim, de fé, de pessoas honestas. Eu não quero que meu filho seja o mais bambambã da cidade, o mais rico da cidade. Não é isso que eu quero. Eu quero que meus filhos sejam pessoas honestas, pessoas que te dão um conforto. É isso que a gente procura, sabe? Ser pessoas honestas, pessoas do bem. E isso que nos prioriza dentro da nossa casa, assim. Com certeza, tem gente chorando, não vou nem contar pra vocês. Eu virei pra dizer que esse episódio estava muito emocionante. É verdade, eu também. Não, precisamos filmar isso, né, gente? Vem aqui, Fernanda. Vem. Realmente tá muito emocionante mesmo a tua fala, tudo isso. Tenho certeza que esse episódio vai curar muitas mulheres. Tu ter vindo aqui não foi por acaso. Aquele por acaso eu apareci lá e resolvi fazer parte, né? A Simone falou tanto em te trazer também. Eu sabia que a história dela ia inspirar muita gente. Eu conheço a história dessa menina, eu conheci ela muito novinha, né?
Que idade eu te conheci, Pamela? Eu acho que com 17. 17 anos eu conheci ela. E Então, eu só admiro. Só admiro. então eu acredito assim, ó, um episódio inspirador, emocionante, que muitas pessoas vão se inspirar, vão aprender, vão se curar. E se tu em algum momento tinha hesitado de vir aqui, de estar aqui, tá comprovado aqui agora que tu precisava estar aqui, porque eu tenho certeza que muita mulher precisa ouvir isso. Muita mulher. E eu espero que tu espalhe essa tua mensagem mais vezes. Muito mais vezes. É isso que eu ficava pensando, gente, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho nada de bonito pra falar, não sou uma pessoa que fala bonito, que sei falar palavras bonitas, não sou, eu sou uma pessoa simples e eu ficava pensando, que tomara que o que eu for falar que sirva de bom, né, pra alguém, que seja uma coisa boa, que eu leve alguma coisa, que Jesus enche meu coração de palavras que foi confortar alguém, que foi fazer bem pra alguma pessoa, que é isso que eu desejo, assim. E é o que eu quero, é paz, eu quero levar amor pra onde eu for, e é isso que é o meu lema. Mas eu só. Bom, eu também tô emocionada, gente, desculpa. Mas aqui somos todas mulheres movidas por emoção e entendendo que Deus faz as coisas, né? Por isso que eu digo, Deus te trouxe aqui e a gente sabe que tem. E a pessoa que tá ali, de repente, estava precisando ouvir essa palavra, ouvir esse testemunho, ouvir, entender o quanto o caminho pode ser mais fácil. A gente aqui não dita regras, a gente traz histórias que possam te trazer alguma luz mesmo, né? Porque a gente não sabe com quem está chegando aí. A gente convida todas as vezes as pessoas, sigam o nosso canal, sigam nossas redes sociais, porque a gente tem um propósito aqui, né? Somos mulheres comuns que já passaram, cada uma com as suas dores, cresceram, umas com a graça de Deus já estão passando muito menos perrengue, eu já com um histórico um pouquinho maior, né? Aprendendo aí, me permitindo aprender com a história da Pamela, com a história da Vanessa, com os exemplos que eu vejo aqui. Então eu entendo que o propósito cada vez mais é atingido aqui com sucesso, diria assim, né? Então, As expectativas são com sucesso, com né? sucesso. E esse episódio, mais uma vez, tá incrível, tá maravilhoso, e a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas eu vou pedir pra gente encaminhar pro final aqui pra te deixar uma mensagem nesse nível da nossa conversa aqui, abrindo teu coração, ouvindo, trazendo a fala do Espírito Santo aí agora para essas mulheres que estão assistindo a gente. Eu acho que cada um tem a sua história, tem suas dores, os seus. E eu acho que eu fiquei pensando, gente, mas o que eu vou lá falar se eu não sou melhor que ninguém, eu não sou importante em nada. A gente fica pensando que tem que ser pessoas. E eu disse, mas eu vou lá, vou mostrar a minha história, que eu possa levar uma palavra de amor para alguém, que sirva para as pessoas. E eu falo com o meu coração, eu não forço as coisas, eu falo o que vem do meu coração. Eu sou uma pessoa simples, quem me conhece sabe que eu sou assim. Tá sendo uma experiência incrível, assim, eu não imaginava que seria tão leve, tão gostoso, e foi muito bom poder contar um pouquinho da minha história. Essa é a Pamela, assim, eu acho que eu pude exemplificar bem aqui hoje o que é a minha vida, o que é meu dia a dia. Realmente eu sou essa Pamela que vem com uma força, com uma fé muito grande, uma pessoa que coloca a família, assim, gente, família é tudo. Hoje tem muitas coisas, pessoas querendo destruir e acabar com as famílias. As famílias são tudo. É a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa, é a família. E eu sou essa pessoa, assim, que coloco Jesus, que coloco família em primeiro lugar sempre. E que a gente tem que levar uma vida mais leve possível, né? A gente vai passar pelos perrengues, mas que a gente vai sair, vai dar certo, que a gente se apegue na família, que às vezes as pessoas se distanciam da família para pegar um amigo, E eu sou uma pessoa de poucos amigos, né? Quem eu coloco dentro da minha casa são realmente pessoas que realmente eu considero. Eu acho que é até mesmo pro casal, assim, uma casa cheia de gente, aquilo ali não vai dar certo. Casamento nenhum dá certo com uma casa cheia de gente, cheia de bebedeira. A gente gosta de tomar uma cerveja, a gente gosta, mas eu acho que com tudo que é demais, assim, não dá certo. Então eu sou feliz assim, sou feliz com os meus. Inspirador.
Ai, fico tão feliz de vê-la assim. Gente, Gratidão, gratidão. gratidão por Mais tu uma ter vez. se permitido, por tu ter aceito o convite, ter vindo aqui trazer essa mensagem. E eu vou dizer uma coisa que eu não vou chorar. Eu quero dizer uma coisa que eu queria muito trazer alguém que trouxesse essa fala que tu trouxe aqui. E eu não conhecia alguém que pudesse trazer. Eu não te conhecia antes, não sabia a tua história antes. Quando tu chega aqui e traz esse assunto que eu queria muito trazer, com a experiência de alguém contando que sim, é possível, essa questão da fé, de família, como tu trouxe agora no final, isso é uma coisa que eu prezo muito também, que eu aplico na minha vida. Mas isso eu aprendi agora, há pouco tempo. E te ver nova, assim, já com essa sabedoria, aplicando tudo isso, assim, e trazendo esse assunto, que era o que eu tava querendo muito achar alguém pra trazer, assim. Eu só tenho que te agradecer muito de todo o meu coração. Foi lindo, gratidão. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu imaginava que fosse isso, que é todo esse contexto que ela vive hoje fosse assim, mas não imaginava que fosse tanto. Ela me surpreendeu, sinceramente. Sou obrigada a dizer que toda essa maturidade e a força que a fé e que a religiosidade atuou na tua vida, eu só tenho assim a agradecer assim e tomar isso como uma lição também para mim, porque eu sei, aliás, eu também posso também dizer que a fé para mim é uma coisa que me trouxe assim o meu renascimento assim diante de todos os desafios que eu já enfrentei nessa minha vida. Então, siga aí assim mais uma vez essa inspiração, gratidão, meu amor. Eu digo meu amor porque eu tenho uma série, você é quase uma filhinha minha. Eu tenho muito carinho por ela e eu não vou esconder, ela é realmente uma pessoa que eu tenho muito carinho de amizade, assim, de uma vida, né? Então, só agradecer por ter compartilhado, ter aberto o coração, ter trazido aqui para nós toda essa palavra que eu tenho certeza que só vai ajudar as pessoas que estão aí. E agradecer. E se você que tá aí encheu teu olhinho de lágrimas, se emocionou aqui com a gente, tocou no teu coração, comenta aqui embaixo o que fez mais sentido, fale alguma coisa sobre esse episódio, curte, compartilha, se inscreve no canal. Estamos aí no YouTube, Spotify, Instagram, logo logo a nossa revista também aqui digital vai estar saindo aí. Então participem com a gente, porque mais um episódio lindo, mais um episódio maravilhoso, e a gente está recém começando a segunda temporada. Exatamente. Gratidão e até o próximo episódio.